a gente conhecer a história da Casa do Cavalo Baio, o único imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico de Araucária. Quando a gente visita uma família e que essa família compartilha a história dela com a gente, é porque ela acolhe a gente, né? Ela confia na gente. Então, como a Araucária tem crescido muito, as pessoas que chegam aqui conhecendo a história do cavalo baio e através desse projeto agora, que vai dar início, passar a conhecer a história da cidade, né? Conhecer o patrimônio da cidade, e elas vão se sentir pertencentes à Araucária e acolhidas por Araucária. E quem se sente pertencendo e acolhido passa a cuidar da cidade também. A minha família veio da Europa, né? Meu pai é francês, minha mãe é belga, e ele veio conhecer o Brasil porque ele tinha intenção de montar uma indústria de linho no Brasil. Ele acabou montando essa indústria com um sócio francês em São Paulo. E ali eles montaram uma indústria de tecidos de linho. Só que o tecido vinha da França, vinha da região da Normandia, onde se cultivava linho. E com a Segunda Guerra, parou de vir a matéria-prima da França, eles não tinham como produzir o tecido em São Paulo. O Ministério da Agricultura aconselhou eles a virem para Araucária, porque aqui tinha colonização polonesa e os poloneses conheciam o cultivo de linho na colônia. Aí ele instalou em Araucária a Companhia São Manuel Beneficiamento de Linho. E assim a São Manuel começou a produzir o fio de linho para São Patrício. Só que não tinha, para São Patrício ficar em São Paulo, ficava muito difícil. Aí a São Patrício veio, se instalou em Araucária do lado ou junto com a São Manuel. Daí eu fui na companhia São Patrício, daí aprendi ali e fiquei trabalhando ali muito tempo, né? Ali era tecido de linho, né? As tiaras e tudo. Fazia o linho, depois, como eu disse, eu trabalhava das 5 da manhã até 1h30, daí 1h30 ia para casa, lá na Casa Branca, e almoçava e fazia os deveres que eles me pediam na faxina, o que pediam para fazer, cuidar das meninas também, as crianças. Essa casa foi comprada da família Zukov. A família Zukov, que foi a família que pediu para construir a casa, né? Pode ser que ela tenha sido construída pelo Walter Joslin, que era um construtor na época, né? Ele era britânico. E essa é a foto que eu acho que mais antiga que a gente tem da casa. A casa foi construída na década de 1870. Supõe-se, né, que ela tem em média 15 anos a mais que o município de Araucária. Então, quando a casa foi construída, Araucária nem tinha esse nome. Araucária tinha o nome de Freguesia do Iguaçu. Na época, essa casa, antes dela ser comprada, ela já tinha um movimento grande, porque numa outra foto a gente vê que tinha muitas carroças paradas na frente. E como não tinha banco próximo, ela também servia como um posto de troca de mercadorias. E já era uma das únicas edificações na região. Aí, quando a minha família comprou a casa, ela serviu então de hospedaria e foi montado um armazém que servia a preço de custo para os funcionários. Esse armazém a preço de custo, ele não funcionou muito tempo, então foi alugado pelo Belarmino Costa. Ele arrendou o armazém e a partir daquele momento o armazém foi dado o nome de Cavalo Baio por conta de um cavalo que meu pai tinha, que era muito bonito e que ficava próximo à casa. Eles dizem que ele era muito bonito. Muitas pessoas não sabem bem que cor que é Cavalo Baio.
cavalo baio. O baio tem várias tonalidades, mas esse baio que deu nome à casa, o Rex, ele era cor de pastel, assim, um baio clarinho, e era um cavalo de crina branca, muito bonito. A gente tem uma fotografia dele. Na época, onde se tiravam poucas fotografias, né? Por que a pessoa vai tirar uma fotografia do cavalo baio assim, dessa forma? É porque ele era importante, porque são poucas pessoas que falam, eu tenho uma foto desse cavalo em especial. O Rex, né? Que foi o cavalo que deu nome à casa, e a casa passou a ser uma referência para essa região central da cidade. Os agricultores da época que vendiam seus produtos em Curitiba, você não consegue ir para Curitiba sem parar pelo caminho para descansar. Tanto os cavalos tinham que descansar, quanto as pessoas que estavam levando a mercadoria. Então eles paravam na casa, tinha alguma coisa para descansar, tinha uma coisa para comer, uma coisa para beber, era um ponto de parada. Nos anos 60, o meu pai, ele se desligou da empresa de linho. Aí a minha mãe, que tinha estudado direito, ela resolveu abrir o escritório dela de advocacia na Casa do Cavalo Baio. Aí assim foi algum tempo. Aí a minha mãe deixou a casa como ela queria, assim, porque a casa, que era hospedaria, passou a ser a residência da minha avó. Então ela foi decorada como as duas gostavam, né? Aí quando a casa ficou bem certinho do jeito que as duas gostavam, eles foram avisados pela prefeitura que tinha um projeto de prolongamento da Arquelau que ia passar exatamente em cima da casa. Aí ela tinha um conhecido que eu acho que trabalhava no Conselho de Cultura de Curitiba, e ele falou, puxa, mas essa casa tem história, né? Dá para tentar o tombamento da casa, e daí eles conseguiram o tombamento da casa para evitar que a estrada passasse em cima. A gente tem vontade de que a casa se torne uma referência, também um ponto de cultura no município. Foi feito um projeto, né, pela Lei de Incentivo do Estado, pelo Profice. Aí a Copel assumiu essa parte do restauro. Cada vez que tem uma lei de incentivo do governo, quem recebe esse incentivo tem que ter uma contrapartida social. Aí, como contrapartida, foi produzido um material bem bacana. Esse material, ele fala não só da Casa do Cavalo Baio, mas ele se refere ao restante do patrimônio do município, tanto o patrimônio material e imaterial, arqueológico, né? Para as pessoas poderem valorizar, se sentirem parte da cidade e assim poderem proteger melhor a cidade e o seu patrimônio. São 4 etapas de restauro, a gente conseguiu uma etapa, né? Então provavelmente o ano que vem a gente vai entrar com mais outro pedido para outra etapa, para que essa casa se torne aberta para a visitação da comunidade. Vai ser um espaço de cultura, pode ter oficinas, né? A gente fez oficina de teatro, oficina de dança. A gente pretende que tenha esse tipo de coisa e a gente vai vendo qual que é a vocação que vai se encaixar melhor para ela. A gente deixa essa parte da frente sempre para receber visita, para nunca deixar de ter luz a casa, sabe? Eu sempre fui contando e recontando a história dela, e assim as pessoas sempre quiseram entrar, eu sempre recebi. Quando foi alargada a Avenida Vitor do Amaral, foi tirada muita terra na frente da casa. E isso corre um grande risco de desmoronar a casa, porque vai passando ônibus, caminhão com peso, causa trepidação. Então esse muro de pedra tem no entorno da casa, eu lembro que foi uma exigência do meu pai que ele fosse feito. Ele ficou acompanhando para ver se ele ia ser bem feito, sim, para realmente ele servir como uma estrutura de proteção à casa. Tem uma foto, eu não sei se está aqui, ó. A rua do lado do Cavalo Baio tem uma foto do meu pai com os netos dele, pequenos, né, na rua que teria o nome dele depois aqui do lado. Ela foi tombada com patrimônio em 78, mas para ela ser tombada não é só arquitetura, é porque quando um imóvel, por exemplo, ou um objeto, ele tem significado para a comunidade na qual ele pertence. Se essa casa faz parte da história da cidade de alguma forma, ela já fazia, por isso que ela foi tombada.
só a arquitetura isolada não faz com que uma coisa seja tombada, né? Ela tem que ter uma série de requisitos e a cidade aceita, antes dela ser tombada oficialmente, a cidade reconhece isso como um patrimônio, como uma parte da história. Aí que ela é tombada. Então a casa ficou de pé e hoje a gente está aqui contando a história dela. Eu acho que daqui a alguns anos a gente não está mais aqui, mas a casa vai estar.